livro de Atos, capítulo de número 11, verso de número 26. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço às irmãs do centro de oração, também por ter confiado. Confesso aos irmãos que estou sobre a dependência do Senhor, como nunca estive. Estou hoje para ministrar isso. Foi me dado esses dias pelo meu irmão Eduardo um vídeo. Eu não cheguei nem a assistir o começo da ministração do pastor Silas Malafaia. Ele só leu esse versículo e Deus começou a falar no meu coração. Eu nem assisti a pregação inteira, e nem só o começo, só quando ele leu a palavra, e Deus já começou a falar no meu coração. Fui convidado pela minha esposa para estar ministrando a palavra de Deus, e Deus tem falado nesses últimos dias sobre a nossa conduta. Amém? E eu quero estar em poucas palavras, que eu tenho pouco tempo para ministrar aqui, falar o que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Atos 11, 26, livro de Atos, capítulo 11, verso 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Pedir para um irmão desligar o ar aqui na frente, por favor. Amém? E um texto que, quando eu ouvi só a leitura desse texto, começou a falar ao meu coração sobre os discípulos. Eles pela primeira vez foram chamados de cristão. E eu quero fazer uma pergunta à igreja nos dias de hoje. Nós temos, ou será que as pessoas nos reconhecem como verdadeiros cristãos? Crente todo mundo é. Crente é aquele que crê. Se você crê em alguma coisa, você é crente. Mas ser cristão é ter a imagem de Cristo sobre as nossas vidas. É as pessoas olharem para as nossas vidas e nos reconhecer que somos servos do Deus Altíssimo. Reconhecer que nas nossas vidas há marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivermos uma vida. Porque nos dias de hoje, irmãos, nós ouvimos muitos usarem aquele versículo de Gálatas, capítulo 2, verso de número 20, que fala: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo no Filho de Deus, que morreu por mim. É interessante ouvirmos todos nós falarmos, é bonito ouvirmos falar que nós fomos crucificados com Cristo e já não vivemos, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tinha na carne, hoje eu vivo no Filho de Deus. E aí eu te pergunto, realmente vivemos mesmo a nossa vida como Jesus Cristo viveu? É uma palavra de reflexão, irmão. Porque a vida de Jesus foi uma vida de renúncia. Não foi uma vida fácil. Hoje em dia, nós cristãos queremos ter uma vida fácil. Mas a vida de Jesus não foi fácil. Ele tinha que amar. Porque ele sendo Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Mas ele sendo homem também, ele tinha que amar a todos. Aqueles que o persuadiam quando ele fazia um milagre, quando ele ensinava
aqueles que queriam ali ficar acusando ele de várias coisas, tentando achar algo para acusá-lo, um homem que só fazia milagre, mas foi crucificado até por aqueles que eu creio que ali foram curados por ele. Uma vida difícil, mas uma vida que nos ensina o que nós temos que viver nos dias de hoje. Porque é fácil falarmos ou termos o título de cristão, mas vivermos como Cristo viveu, que é difícil. Porque Cristo, primeiro, Ele amou. Ele amou, mesmo não sendo amado. Paulo ele mostra a autoridade que ele tinha, e que na vida dele refletia Cristo, quando ele disse: olha, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo, ele não precisava que as pessoas amassem a ele, mas ele amava as pessoas. Sabe por quê? Ele fala assim: ainda que vos amando mais, seja mais odiado, eu me gastarei, que ainda que amando-vos mais, seja mais odiado. Ele não dependia do amor. Hoje em dia nós dependemos do amor do próximo. Hoje em dia olha, pastor, se o Senhor não me amar, eu não te amo. Eu amo quem me ama. Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que Jesus ensinou a nós? A amarmos somente a quem nos ama, e quem não ama a gente, deixa ele de lado. Não, Jesus falou que nós temos que amar esses também, os que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem. É fácil? Não. É fácil, irmãos? Eu te pergunto, se tem alguém ali na tua fábrica que te persegue, que te acusa, que faz um monte de coisa ali para te prejudicar, você olhar para ele e falar assim: eu te amo. Mas é um amor genuíno, irmãos. Porque dar tapinha nas costas e dizer que eu te amo é amor fingido. E depois olhar para trás e falar assim: nem orar pelaquela vida não ora, é amor fingido. Mas agora, quando você coloca o joelho e fala assim: Deus, eu não te peço que tire essa pessoa de perto de mim. Não, deixa ela perto de mim. Deixa ela perto de mim. Porque com o amor que o Senhor me ensinou a amar, eu creio que ela vai ser ganha para Jesus. Será que nós temos feito isso? Será que as pessoas do nosso lado, às vezes a gente espira isso aqui de longe de mim? Porque olha, só me persegue, só me acusa. Aí eu te pergunto, será que é isso que Deus queria? Outra característica, outra coisa que Jesus nos ensinou é a perdoar. Irmãos, perdoar é uma coisa tão linda, o perdão. Jesus, ele deu a maior prova de amor, e foi ministrado ontem. Não foi só morrer na cruz do Calvário ali, ser crucificado para levar os nossos pecados, só. Mas foi o perdão, que ele meio ali, daquele sofrimento que ele estava perdoando. Aí eu te pergunto, você tem perdoado o seu irmão, às vezes, qualquer coisinha? Porque às vezes uma coisinha pequena, irmão, se torna uma coisa tão grande para o cristão, que já não consegue mais olhar na cara, não consegue mais falar, não consegue mais ter contato com as pessoas, por causa de coisas pequenas. E onde está o perdão? Onde está o perdão? Aonde, irmãos? Nós vemos Jesus também nos ensinando a ter comunhão. Jesus tinha comunhão, irmãos, com
pessoas, independente se alguns estavam ali por interesse ou se... Não, Jesus estava ali, tendo comunhão com as pessoas, onde ele andava. Ele não andava só, ele andava com uma multidão, e ele cuidava daquela multidão. Ele tinha uma comunhão, irmãos, ele tinha uma unidade com as pessoas, e ele ensinou. E os apóstolos aprenderam bem, porque depois que Jesus morreu na cruz, depois que os discípulos começaram a fazer a obra, você vê lá no livro de Atos, que eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Tinha amor. Eles amavam uns aos outros. Eles davam suas propriedades, vendiam, davam aos pobres, repartiam as pessoas, porque eles não tinham nada para eles. Não era nada deles, irmão. Foi Deus que deu e embora. Imagina o coração, pastor. Você tem uma fazenda lá, grande. Aí você fala, agora eu vou servir o Senhor. Deus me chamou, eu vou vender. Vende, reparte com os que necessitam, leva aos pés dos discípulos e dá aos discípulos. Aí eu te pergunto, será que hoje nós faremos isso? Aí eu te pergunto, o nosso eu ainda está em nossas vidas, irmãos. Nós temos que matar o nosso eu, as nossas vontades, o nosso querer. Nós vemos ali no livro, irmãos, aleluias, de Efésios, glórias a Deus. Fala assim, irmãos, que nós temos que nos revestir do quê? Do novo homem, segundo Deus, e é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixeis de falar mentiras e falar a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros de um dos corpos. Olha aqui, aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28. Antes trabalhe fazendo o que é bom, e tem que repartir com o que tiver necessidade. Revestir do novo homem. Um homem que é criado à imagem de Deus agora, e semelhança, porque nós éramos criados, nós estudamos hoje aqui, nós somos criados, imagem e semelhança, mas sabe onde que nós perdemos? Quando nós pecamos. Quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos essa imagem, essa semelhança de Deus, os atributos morais de Deus, que nós tínhamos no início, agora já não temos mais. Até, irmãos, a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, Ele perdoou sim os nossos pecados. Só que Ele fala, mortificai a carne. Nós temos que matar o nosso eu, as nossas vontades, e se revestir do novo homem. Aí eu pergunto, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não pode ser aquela velha criatura de antes. Se você quer ser reconhecido, se você quer alguém olhar para você e dizer, este é o verdadeiro cristão, tem que ser a imagem de Cristo. E para ser a imagem de Cristo, tem que ser nascido dele. Com a sua semelhança, imagem e semelhança. Os seus atributos morais. Tem que ser santo.
tem que viver como Cristo viveu. Nós estávamos estudando que as leis eram 600 e poucas leis, 625 leis, se eu não me engano, alguma coisa assim, 617 leis mosaicas do Antigo Testamento. Diz que o homem mais excelente, o rabi mais excelente, não conseguiu nem cumprir a metade das leis. Mas Jesus cumpriu todas. Só que ele deixou toda aquela lei em somente dois mandamentos. Resumiu tudo aquilo em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E será que é difícil, pastor? O que nós tínhamos falado hoje, o que falta hoje é temor a Deus. As pessoas não querem mais ser cristãos, querem ser crentes, evangélicos. É mais fácil. É muito mais fácil, irmãos, eu chegar aqui e falar: eu sou evangélico. É muito mais fácil eu falar: eu sou crente, eu creio em Deus. Bem. Agora, ser cristão é viver como Cristo viveu. Isso eu quero ver. Isso vale para mim. O que eu estou falando é para mim, porque eu estava ali atrás, irmãos. Eu tinha preparado outra mensagem. Eu estava ali atrás. Eu ia trazer uma palavra no círculo de oração. O tema é círculo de oração. As irmãs. Opa, melhor falar de Ana. Olha que bênção. Eu ia falar de Ana. Irmãos, os irmãos iam falar glória a Deus. Mas eu estava ali, irmãos. De repente Deus falou assim: não. Eu ajoelhei ali, irmãos. Só quem estava ali viu. Eu comecei a chorar. Porque eu senti um temor tão grande. Porque quando a irmã Eliane começou a louvar aqui, falou assim: de geração, eu quero marcar essa geração, eu quero ser servo fiel. Deus começou a tocar no meu coração, irmãos, de uma forma tão grande. Nós queremos marcar essa geração do jeito que nós estamos hoje. Aleluia. Vivendo o cristianismo que nós estamos vivendo hoje, de prosperidade, ou até mesmo de barganha, porque nós barganhamos com Deus. Ou nós vamos viver o verdadeiro evangelho, que é padecer. Jesus mesmo falou: se eu sofrer, pode ter certeza que vocês vão sofrer também. Mas ninguém quer isso, não. Eu tenho um exemplo aqui da Bíblia que eu guardo no meu coração, e quando tenho oportunidade eu falo, irmão. É o apóstolo Paulo. Porque é um homem que mostra o seu caráter, mostra o seu amor por Cristo, irmão. Porque uma pessoa que chega, quando ele caiu do cavalo, ele levanta. Aí fala: olha, Deus fala: vai lá, Ananias. Vai lá até com ele lá. Ananias vai. Chega lá, fala assim: porque esse vaso, ele vai padecer muito pelo meu nome. Imagina que coisa linda, ouvir isso de Deus. Você vai se converter, mas ó, você vai sofrer pelo meu nome. Por amor ao meu nome você vai sofrer. Aí ele chega uma hora e ele reconhece e fala assim: olha, o que o Espírito Santo me revela é prisões, tribulações. Olha o que o Espírito Santo revela a ele. Mas aí ele pega e fala assim: ó, mas não tenho minha vida tão preciosa, contando que cumpra a minha carreira que recebi do Senhor Jesus. Não tenho a minha vida preciosa. Que coisa forte. Minha vida não é preciosa. O que é precioso para mim é aqui, ó, Cristo. Então eu posso sofrer, eu posso morrer por amor a Cristo. Eu
te pergunto hoje, se hoje viessem pessoas aqui, islamistas, né, que agora colocasse uma arma na cabeça de cada um e falasse agora, eu quero ver quem aqui é verdadeiro cristão, não pode negar o nome dele, vamos ver. Aí primeiro ele fala assim, ó, eu vou pegar pesado agora, pastor. Quem tem filho aqui sabe? Quem tem filho? Amém? Quem tem filho? Pega o seu filho primeiro e fala assim, nega o nome dele, senão eu mato seu filho. Aleluia. Nega? Será que faz que nem Abraão? Peraí. Pega a faca, não, pode deixar. Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Se o Senhor quer assim, então vai ser assim. Agora quem é casado só, não tem filho ainda. Aí chegar e falar agora, ó, eu vou matar sua esposa. Ou eu vou matar o seu marido. Nega a Jesus. Agora quem não é casado, chegar no seu pai e na sua mãe e falar, ó, nega a Jesus, senão eu mato seu pai e sua mãe. Nós vivemos num país, ou nós vivemos num país que o Evangelho, que o cristianismo pode ser adorado, Deus pode ser adorado, Deus pode ser servido. Não sofremos, mas por que nós ainda muitas vezes negamos a Jesus com as nossas atitudes? Trocamos a Deus pelas coisas deste mundo. Por quê, irmãos? Isso aqui, Deus está falando aqui, irmãos. O que eu estou recebendo, o que eu estou falando aqui é o que eu estou recebendo também, irmãos. Por que trocamos a Deus? Por poucas coisas, coisas passageiras. Se esperarmos em Deus aqui nessa terra, somos os homens mais miseráveis que tem. E muitas vezes queremos, por causa de pequenas coisas, nós estávamos falando hoje, por causa de pequenas coisas, nós trocamos o nosso Deus. Eu falo de terça-feira, irmão. Terça-feira, minha esposa e eu poderíamos ter ficado em casa. Aniversário do meu filho. Eu fui trabalhar, minha esposa foi trabalhar, ele foi para a escolinha. Não, ele ficou com a minha sogra. Eu poderia ter ficado com meu filho. Cheguei em casa tarde, peguei, só deu tempo de, ele estava dormindo, só deu tempo de eu ir comprar um bolo para ele, trazer o bolo, deixar o bolo em casa, cantar um parabéns para ele, e depois eu tive compromisso com Deus. Eu vim aqui, ó, eu estava aqui, o pastor presidente estava aqui ministrando, eu, minha esposa e o irmão Alex estávamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Saímos daqui meia-noite, irmãos. No aniversário do meu filho, eu poderia estar lá em casa com ele. Falar, ó, pastor presidente, o senhor me perdoa, mas olha, é o aniversário do meu filho. Então hoje acho que não vai dar, pastor presidente, para mim estar indo. O senhor entende, né, pastor? Meu filho, o senhor me deu, eu tenho. Mas não, irmãos, eu saí de lá. Nós viemos, ficamos aqui. Meu filho passou sozinho lá em casa. Minha sogra, meu sogro, mas sem os pais, no aniversário dele. Mas tem muitas pessoas que trocam 2 horas com Deus porque é aniversário, ou porque é algo, acho que mais importante. É mais importante que Deus. Será que tem algo mais importante que Deus? Deus não pede para você, irmão, e para você, minha irmã, que você fique dentro da igreja 24 horas. Mas eu falei ontem aqui, quando os irmãos estavam aqui, até 4 horas da manhã.
Ficamos até 4 horas da manhã aqui conversando, falando das coisas de Deus, das maravilhas. Eu falei, olha, se tem um lugar que eu amo estar, é na casa de Deus. Deus poderia ter curado ela em casa. Poderia sim. Ele poderia ter chegado ali e falado, filho, você está orando, você está clamando, aí eu vou curar você. Mas não, ele fez eu vir na casa dele, para ele curar a minha vida. E quando eu sentei aqui junto com o irmão, eu falei assim, irmão, se tem um lugar que eu amo estar, é na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Que seja 1 hora, que seja meia hora, que seja 2 horas. Será que é muito para Deus? Nós estamos na casa de Deus? Eu sei que muitos têm dificuldade, Deus conhece o coração. Mas tem pessoas que trocam, pastor, um culto a Deus para estar em casa assistindo um vídeo, uma pregação na internet. Isso aqui foi tudo ministrado hoje. Deus estava falando aqui no começo desse culto. No estudo, Deus estava falando conosco, nos exortando. Que tem muitas pessoas que trocam um culto maravilhoso, de estar na presença de Deus, de estar em casa sentado assistindo um vídeo, vendo uma pregação. Tudo bem, às vezes a palavra, né? Tem pessoas que acham, falam, Silas Malafaia. Pastor Marcos Eliciano, ele segue uma linha de raciocínio, tem vários cursos de teologia, tem um conhecimento amplo de tudo. Mas conhece a necessidade da igreja? Do Japão? Conhece a necessidade da igreja, das igrejas missionárias? Eles pregam em congresso 1h30. Bênção. Não falo que não é bênção. Nós aprendemos sim com esses homens de Deus. Só que eles ficam meses e meses ali para pregar em um congresso. Eles pregam aquela mensagem. Mas será que é todo dia? Daquela mesma forma? Será que lá na igreja deles eles pregam da mesma forma que eles têm pregado no congresso? Ou será que eles preparam aquele sermão recheado? É para o congresso. Ele tem 1 hora, 2 horas. Manda ele pregar essas mensagens meia hora, 20 minutos. E o meu tempo já estourou. Fala para eles pregarem uma mensagem. E às vezes a gente dá mais honra. E sempre estão batendo essa tecla. E dão mais honra a esses homens do que os homens que fazem missão. As pessoas honram mais, irmãos. Porque o pastor Silas Malafaia, ou o pastor tal, eu estou usando nomes aqui, irmãos, não nada contra, são homens de Deus. Mas às vezes ele fala ali, olha, você tem que dar, o pastor prega 1 ano ensinando sobre dízimo. E as pessoas murmuram, reclamam. Aí quando chega um pastor de fora e fala assim, olha, irmão, tem que dar dízimo. O pastor Silas Malafaia falou, glória a Deus, é verdade, tem que dar. Aí eu pergunto, engraçado, né? É engraçado isso, irmãos. Ou falar de renúncia. O pastor está pregando 1 ano, ensinando. Aí daqui a pouco chega um e fala, você tem que renunciar, porque a Bíblia diz, esse mesmo texto, que o pastor ficou anos e anos ensinando. Mas não, foi porque o pastor falou. Pastor Silas, porque tem nome, porque é conhecido. Esse é o cristianismo que nós vivemos nos dias de hoje. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, irmãos, que está sendo tudo distorcido. É tudo distorcido, irmãos. Será que essa geração mesmo vai